Estou de volta para falar sobre aquele assunto, a cura da igreja. Será que a igreja pode ser curada? Cura da igreja? Como? A minha igreja não precisa de cura. Pois é uma visão um pouco diferente, mas começamos a experimentar que uma igreja local com problemas pode solucionar esses problemas para voltar a ter aquela saúde que Deus tem planejado. Então, antes de iniciar, eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 12. A palavra diz assim, não vou ler tudo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós somos batizados, em um Espírito ou em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. E no outro texto, ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Nós somos o membro do corpo de Cristo. Paulo usa essa figura orgânica do nosso corpo para explicar o relacionamento entre os membros do corpo de Cristo. E você já pode imaginar, se todos os membros deste corpo, que somos nós, estivermos e formos saudáveis, então todo o corpo será saudável, não é verdade? E por isso mesmo, há a possibilidade da cura da igreja. Só que o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, não é apenas o ajuntamento dos membros de Cristo. O ajuntamento dos membros, ajuntamento dos homens e de mulheres que conhecem o Senhor. Existe uma cabeça. Essa cabeça é Jesus Cristo de Nazaré. E nós temos que estar debaixo de um comando comum, liderada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Agora, se nós somos membros de um corpo, alguém está doente, o membro do corpo está doente, significa que todos estamos doentes. Você conhece aquela história de Acã? O general Josué estava muito feliz porque ele teve uma grande vitória. Você conhece muito bem a história. A grande conquista da cidade de Jericó. Jericó, cidade armada até dentes, né? Unhas e dentes armadas. A cidade estava totalmente protegida e, no entanto, Deus mandou: Josué, você vai para lá. E vocês sabem muito bem a grande vitória sobre aquela cidade. E quando os espias foram ver uma outra cidade chamada Ai, aquela cidade era uma cidade do pessoal muito descansado. Então o relatório foi assim: umas 2-3 mil pessoas, vamos ali e nós vamos conquistar rapidinho. Só que a palavra de Deus diz que quando o general, já acostumado com vitória, entrou na guerra contra aquela cidade em conquista, o que aconteceu? Ele disse que o coração dele se tornou como água. O coração do povo, dos soldados, se tornaram como água. Quer dizer, foram derrotados vergonhosamente diante de um pequeno grupo, diante do pessoal que estava descansado. E, naturalmente, Josué, na sua intimidade com Deus, com o Pai, diz assim: escuta, Senhor, o Senhor me permitiu que eu passasse por uma vergonha como essa? O que aconteceu? E a resposta de Deus é uma resposta muito interessante. Ele diz: Josué, Israel pecou. Israel pecou. Ele não diz assim, um fulano chamado Acã
cometeu abominações, porque ele cobiçou daquelas capas babilônicas, etc. E então levou aquelas coisas abomináveis e escondeu. O Senhor não disse isso, o Senhor disse Israel pecou. Significa o quê? Isso significa que uma pessoa pecando, na realidade, estava contaminando todo um exército, toda uma nação chamada Israel. Então isso eu chamo de pecado corporativo, porque Deus permitiu que Paulo usasse uma figura de um corpo orgânico. Porque, olha, queira ou não queira, eu e você, pode ser que você que seja membro de uma igreja totalmente desconhecida por mim, numa cidade que eu nunca visitei, aí você diga alguma coisa, nós não temos nada a ver, mas temos muito a ver. No teu corpo está passando um sangue comum ao meu, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A seiva da videira está em você, se você é verdadeiro servo de Deus. Então eu pertenço a você e você pertence a mim. Então, o pecado de uma pessoa, de alguma forma, contamina a outra, contamina o corpo. Você vai dizer assim, misericórdia, então nós estamos perdidos. É verdade. Por isso que nós estamos falando sobre a cura da igreja, a saúde do corpo. Agora, existe aí um problema, porque quando um soldado raso peca, existe um tipo de influência pecaminosa. Agora, quando um graduado peca, já existe outra influência. A influência daquele pecado é maior. Agora, quando o líder, o pastor, o bispo, ou pessoas de grande autoridade começa a pecar, então todo o corpo é contaminado. Então, irmãos, por isso que nós temos histórias muito interessantes. Por exemplo, Daniel estava em Babilônia. Por que Daniel estava em Babilônia? Ele era responsável por aquilo que ele fez e por isso ele foi levado como exilado? Não. Ele foi levado cativo, exilado para a Babilônia, não pelos seus pecados individuais, mas por pecado de uma nação inteira e dos seus antepassados. Você está entendendo? Então, esse é o mesmo tipo de ligação que Daniel tinha com a sua nação e com os seus antepassados. Nós temos também no corpo de Cristo. Por isso, se você está apontando o teu dedo e criticando, e aquela igreja não presta, aquela igreja é mundana, aquela igreja é fanática, aquela igreja está fora dos parâmetros bíblicos. Se você critica e se você aponta, na realidade, você está falando de você mesmo. Por isso, quando eu estou falando do pecado da igreja, da noiva, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu faço parte dessa igreja. Por isso eu choro por essa igreja. Há um tempo atrás, eu creio que foi mais ou menos 1988, eu estava num treinamento para os missionários. E uma irmã psicóloga, muito querida, chegou e disse, Neuza, você sabe que eu tive uma visão? E eu sei que a minha turma não aceita a visão, mas eu sei que se aceita, então eu quero contar. E ela contou a visão. A visão era de uma noiva. Porque ela havia dito o seguinte, Neuza, visão de noiva? Eu pensei assim, deve ser uma visão linda. Noiva é o melhor dia de uma mulher. Deve ser muito linda. Só que ela diz o seguinte, mas você sabe, Neuza, era uma noiva esquisita. Eu disse, não diga. Porque a noiva estava com roupa suja. Eu pensei, mas como é que pode uma noiva com roupa suja? E ainda ela diz roupa suja, rasgada. Eu fui ficando decepcionado com a descrição. E ainda caída e bêbada. E havia uma voz que dizia, ela está tão bêbada de tanto tomar a água do mundo. Quando eu vi toda essa descrição, eu entendi, nós entendemos, que a visão se tratava da igreja de Jesus.
Então, começamos a chorar naquela noite. Naquela noite, choramos, pedindo perdão pelo estado da noiva. A noiva de Jesus Cristo está caída com roupa rasgada, está com roupa suja, bêbada. Essa é a visão. E você não pode escapar, eu também não posso escapar. Esta é a nossa realidade. E por isso mesmo, hoje eu queria analisar com você o significado do pecado e de como o pecado de uma pessoa pode influenciar todo um corpo. E eu tive algumas experiências no passado com grupos pequenos. Você sabe que o grupo pequeno nos ajuda a entender o macro, o grupo grande. Quando nós trabalhamos apenas com 1.000, 2.000, 20.000, 10.000, fica muito difícil nós entendermos porque a coisa se torna tão complexa. Mas na época que eu trabalhei com os estudantes universitários, quando nós íamos, ou eu ia de universidade em universidade, tentando juntar os grupos universitários, então, e formando grupos de estudo bíblico, nós víamos a imediata reação naquele grupo pequeno, de 10, de 20 pessoas, por aquilo que acontecia entre eles. Um dia, visitando uma cidade, eu vejo aquele grupo muito desanimado. Eu falei, o que aconteceu com esse grupo? Até outro dia eles estavam bem, eles tinham 3 reuniões de oração, de manhã, de tarde e de noite. Estava havendo um ânimo tão grande, as pessoas se convertiam. E de repente, eu vejo o grupo transformado. Um desânimo, uma apatia, uma indiferença. E o Espírito Santo me impressionou, deve haver um pecado. E eu perguntei para a líder, escuta querida, você não está sabendo se existe um pecado nesse grupo? Assim, um pecado meio sério. E eu desconfio que há alguma coisa muito, muito errada. Olha, irmãos, aquele grupo era um grupo assim de gente muito dedicada mesmo. E aquela líder disse assim, Neuza, eu sei. Há um casal de noivo que está tendo relações sexuais. Olha, você pode até pensar assim, só isso? Hoje todo mundo faz isso. Né? Hoje todo mundo faz isso, só que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, para sempre. Está condenado pela palavra em relação sexual antes do casamento. É fornicação condenada, é pecado. Então eu disse o seguinte, irmãzinha, você vai me ajudar. Hoje à noite eu vou ter que levar a palavra, eu vou ter que falar algumas coisas, da seriedade do chamado, porque esse grupo é um grupo privilegiado para estar numa universidade para falar de Deus. Então, por favor, você me ajude a falar sobre isso. E, olha, faz de conta que eu não sei, mas vou levar a palavra. Está bem? E você visita este casal para conversar com eles, não é? Não é condenar, mas tentar salvar a situação. E aconteceu aquilo que nós estávamos esperando. O filho é fantástico, né? Quando o filho tem o Espírito Santo, eles voltam. Então, o que aconteceu? Quando eu fui falar, quando eu falei a palavra, falei da condenação, eu falei da gravidade do pecado dos filhos de Eli. Em que sentido eu disse? Eu disse que aquele grupo era um grupo privilegiado que estava podendo estar na universidade, topo da sociedade brasileira, e ali eles tinham a oportunidade de poder falar de Jesus. Agora, Deus iria tirar esse privilégio se aquele grupo realmente não se santificar. E eu falei das consequências do pecado. E aquele rapaz, ele se ajoelhou, ele colocou a cabeça no chão, pediu perdão. O Senhor vai ver que sou eu que estou trazendo todo esse problema nesse grupo. Tenha misericórdia. Ele orou, chorou. E nós vimos imediatamente restauração da saúde naquele grupo. E uma outra história interessante, um rapaz recém-convertido, muito animado com o Senhor, num outro grupo, numa outra cidade, diz assim, Neuza, ele é apaixonado por Jesus. Neuza, eu estive visitando nessas férias a igreja da minha mãe.
Ele frequentava uma outra igreja, porque ele aceitou Jesus na capital, então ele foi para o interior visitar os pais. Então ele disse, sabe, acontece uma coisa muito interessante lá. Olha, no nosso grupo, a gente vê gente chegando, conhecendo Jesus, no meio desses universitários. Só que naquela igreja, eu ouvi dizer que há 11 anos eles não ganham ninguém. Não há uma conversão. Eu andei perguntando coisas ali, Neuza, eu descobri uma coisa muito triste. A minha mãe é esposa de um presbítero, meu pai é presbítero. A minha mãe não se entende com uma outra esposa de um outro presbítero. Você acha que tem algum relacionamento? São 11 anos que as duas não se conversam. Você já deve ter percebido, não é? Naturalmente não devia ser apenas aquela situação. Mas há 11 anos, essas duas líderes cortaram a relação, não se falam. Uma igrejinha pequena de 30, 40 membros, estão todos os fins de semana no mesmo prédio, adorando a Deus. Só que Deus não está aceitando aquela adoração, porque há inimizade, a falta de perdão naquele lugar. Todo corpo está contaminado. Nenhuma alma se converte. Isto é realmente uma experiência micro, não é? Mas ilustra muito bem o que pode acontecer. E nós então temos que pedir a Deus, Deus tenha misericórdia, faça alguma coisa para nós, no sentido de poder limpar, santificar a igreja. Olha, irmãs, Paulo fala também quanto à questão da igreja, sobre a mutualidade entre um membro e outro. Eu estou ligada com você. Eu sou responsável por você é responsável por mim. Quando eu peco, o meu pecado atinge você. Por isso, muitas vezes eu tenho que dizer, quando eu estou diante de alguém que estou ministrando, especialmente pessoas que estão profundamente arrependidas, envergonhadas. Por exemplo, uma pessoa que teve problema de prostituição. Já aconteceu isso comigo. No passado foi prostituta, hoje aceitou Jesus, só que está arrependida e quer agora passar por ministração. E tem uma vergonha muito grande de falar do passado. O Espírito Santo um dia me levou a falar, minha irmã, você pertence à noiva, você pertence à igreja, você pertence ao corpo de Cristo. O teu pecado é meu pecado. O teu pecado é meu pecado. O meu pecado, a minha vergonha é tua vergonha. E é verdade, irmãos. Nós não podemos ficar com dedos em riste apontando, mas realmente entender. Agora, então, eu queria dizer a você, eu queria ler para você sobre os versículos na Bíblia, sobre a mutualidade. Olha que coisa interessante. Olha o que ele diz. Ele usou a palavra uns aos outros, repetidamente. Por exemplo, em Romanos 15:5, ele diz assim, Deus vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. 1 Coríntios 2:25 diz assim, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5:13. Levai a carga uns dos outros. Gálatas 6:2. Perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5:21. Suportai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Colossenses 3:16. Consolai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Vivei em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5:13.
Confessai-vos uns aos outros, 5:16. Tiago 5:16. Orai-vos uns pelos outros, Tiago 5:16. Amai-vos de coração uns aos outros, 1 Pedro 1:22. Você está vendo? Paulo quis dizer que nós dependemos uns dos outros e nós precisamos uns dos outros. Se nós, como corpo de Cristo, nós não pudermos fazer exatamente isso, cuidando uns dos outros, suportando uns dos outros, levando a carga uns dos outros, nós não somos esse corpo orgânico que que o apóstolo Paulo colocou em 1 Coríntios capítulo 12. Então, eu também queria contar mais uma história da cura da igreja. Realmente, você não pode escapar. Porque se você está dentro de uma igreja, você não pode dizer assim, eu vim dar uma olhada nessa igreja para ver como é que é, porque hoje está acontecendo isso. São poucas as pessoas que chegam para o pastor e digam assim, pastor, eu estou sentindo o chamado de Deus para ficar com você, eu quero te apoiar, eu quero orar por você, eu vou ficar com você no tempo bom e também no tempo difícil, né? Mas hoje, cada um pensa em si. E como há diversas igrejas, há todo tipo de escolha, a igreja mais tradicional, a igreja mais pentecostal, a igreja mais da terceira onda, a igreja em célula, a igreja disso, a igreja daquilo. Então, o que acontece? O pessoal escolhe onde a pessoa quer, não é? E o pastor fala um pouco forte, esse pastor fala demais, ele combate muito pecado, está me perturbando, então deixa eu ir embora daqui. Não existe mais essa questão da fidelidade. E eu queria realmente dizer o seguinte, irmãos, não fique saindo, pulando de galho em galho, porque é muito, muito importante você estar num lugar chamado por Deus e aceitar a liderança daquele pastor, daquele líder que Deus colocou e realmente estar em obediência, é honrá-lo. E você vai ser honrado também, não é? Então, chegou um dia, um pastor dizendo, Senhor Deus, eu queria saber o que acontece com a minha igreja. E ele disse o seguinte, olha, eu estava tão bem numa outra cidade, eu tinha tido sucesso naquele lugar, então eu gostaria de continuar naquele lugar, mas a liderança da minha denominação pediu que eu viesse para cá. E esta igreja, uma igreja paralisada, eu não sei o que eu faço. E eu perguntei, pastor, quantos anos tem essa igreja? Ele respondeu, pois é, 50 anos. E quando ele disse 50 anos, eu já comecei a pensar. 50 anos de história, 50 anos de pecado, misericórdia. Como é que poderia ser? Então eu disse, pastor, como é que foi o início da igreja? Foi numa briga, foi numa divisão. Eles brigaram e fundaram a igreja. Pastor, como é que foram os primeiros obreiros? Eles eram encrenqueiros. Eu falei, pastor, sabe o que o senhor tem que fazer? Faz um levantamento histórico da igreja. Faz uma lista dos pecados históricos da igreja. E o senhor poderia fazer assim um retiro, né? Com a liderança desta igreja, porque ele disse que não era só 50 anos. Sabe quantos membros tinha? 25 só. E não crescia de nenhum jeito. Então eu sugeri, faça retiro com a liderança e faça uma coisa caprichada pedindo perdão pelos pecados daquela igreja. Irmãos, depois ele foi embora. E eu estava em casa pedindo assim a Deus, aquele pastor nunca me deu um retorno. Como é que será, hein? Como é que será que ele está? Eu estava conversando com ele. E logo em seguida, acho que menos de 2 meses, eu fui numa conferência da CEPAL e ali eu encontro com aquele pastor. Pastor, como é que o senhor está? E ele diz assim, a senhora lembra de mim? Eu falo, eu lembro. A sua igreja tem 50 anos, 25 membros, não é isso? Nós rimos, é isso mesmo. E daí, pastor, o senhor fez aquilo que eu falei? Ele diz assim, fiz. E olha, eu já curei aquela igreja, estou indo para outra para curar. Glória a Deus. Como é que foi?
Ele diz assim, depois daquele retiro, da nossa confissão, do nosso arrependimento, você nem imagina. A vizinhança, aquele pessoal que mora do lado, à frente, atrás, não é? Da igreja, a vizinhança começou a frequentar a igreja. E uma das pessoas disse assim, ué, eu moro 40 anos aqui, eu nunca havia notado que havia uma igreja aqui. Irmãos, aparentemente, quando a igreja peca, quando há esse pecado corporativo da igreja, Deus coloca sobre a igreja um véu escuro. Por 50 anos, não houve arrependimento de nenhum daqueles pecados, da divisão, nem pecado da rebelião, das encrencas, não é? Então o que Deus fez? Ele foi colocando o véu, até que a luz daquela igreja se apagou totalmente, que ninguém percebia a existência daquela igreja. Mas uma vez retirado o pecado, o que aconteceu? Deus restaurou a saúde daquela igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não é verdade? Agora vamos orar? Senhor, queremos agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, eu sei que há muitas igrejas paralisadas no tempo. Há muitas igrejas que não conseguem sair daquele marca-passo, ou está marcando passo no lugar. Senhor, então eu quero pedir perdão. Neste momento eu quero pedir para que o Senhor realmente leve a liderança da igreja a pedir perdão pelos seus pecados e se identificar, Senhor Jesus, com os pecados históricos da igreja, para trazer um arrependimento muito, muito grande. Senhor, a chave da restauração da igreja está no arrependimento. E, Senhor, eu quero pedir que o Senhor desperte os líderes, desperte os membros, porque o Senhor pode fazer. E há tantas e tantas histórias de igrejas restauradas, porque levaram a sério aquilo que Jesus disse para a igreja de Laodiceia: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende não somente do momento, dos pecados do momento, mas também do pecado histórico, para restaurar a igreja. Senhor Jesus, muito obrigada. Bendizemos o teu santo nome e queremos pedir que o Senhor traga toda a saúde necessária à igreja, ao corpo de Cristo, à igreja local, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estaremos dando continuidade a esse programa sobre cura da igreja. Há muito o que falar.